Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem, refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu ouso entrar. Minhas sombras da alma vêm dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus. Mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem, refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia, de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus. Mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem, refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Amém. Vou pedir já para o Valdomiro se preparando, se quiser vir para cá. Hoje nós temos a alegria de ter o Valdomiro, juntamente com a Regina, sua esposa, aqui com a gente, que vieram de terras longínquas. Eu não sei ainda, Indaiatubanas. Oi? 47 quilômetros, mas é terras indaiatubanas e indaiatubenses. Ah, então tá bom. E estão dando a alegria da sua presença, dos seus dons, da forma como o coração deles é generoso para partilhar com a gente essa mensagem. Muito obrigada, Valdomiro, por estar aqui com a gente nessa partilha. E nós vamos fazer 2 leituras antes desse momento da palavra. José, pode ser também? Você faz com a gente? Quem quiser abrir lá em Romanos 12, de 1 a 8. Por favor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui então a gente entendeu que cada um tem uma parte nesse corpo. Mas vamos entender também se cada um vai ser como está para sempre. Então vamos lá. Quem quiser abrir, passa, por favor. Lá em... Clica no slide só para ele poder passar, por favor. Em Filipenses 3, do 12 ao 16.
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo, Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E agora, Valdomiro, vai falar com a gente sobre a mudança para o vilarejo. Vou te levar, Yu. Começar para o pessoal de fora. Bom, gente, bom dia a todos. Eu peço licença para tirar a máscara, né? Até porque eu já tomei a primeira dose, segunda dose, terceira dose, e se continuar assim, poderei morrer de overdose, né? Mas que Deus nos proteja, né? E não nos permita que aconteça isso com ninguém. Nós vamos ler, então, sobre essa mudança em Mateus 4, do 12 ao 17. Mateus 4, 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, mas que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu queria dizer para vocês, para começar, que essa mensagem, primeiro é para mim, depois é para minha esposa que está ali, e depois é para todos que estiverem nos ouvindo ou nos vendo. O tema é a mudança. Eu peguei o texto bíblico e resolvi fazer um sermão temático sobre a mudança. O que é uma mudança? Para muitos, é um caminhão, os móveis, as caixas, as malas, a mochila e tudo mais que vai para o caminhão. Mudança de casa sempre incomoda. Vocês já mudaram muitas vezes, quem sabe? Eu acho que eu vou pedir para desligar o ventilador, senão eu vou ficar meio atrapalhado aqui. Vocês já mudaram? Com certeza já mudaram. Eu não gosto de mudar. Quem sabe porque na minha infância a minha família mudava demais. Teve um ano que nós mudamos 4 vezes num ano só, para 4 cidades diferentes. E o pessoal de casa já zombava do meu pai e da minha mãe, dizendo que a gente mudava tanto que quando a mãe ia pegar as galinhas no galinheiro, as galinhas já estavam todas de costas com o pezinho assim para ser amarradas. E assim, mas eu tenho minha esposa Regina, que gosta de mudar, de fazer mudança. Acho que nem tanto agora, mas nós mudamos nesses 30 anos muitas vezes.
e ela fez com muita alegria a mudança. E toda mudança tem mesmo uma coisa, um lado bom. Ela nos leva a reavaliar as coisas da gaveta, da despensa, do porão, de todos os lugares da casa. É muita coisa precisa acabar no lugar certo, não no caminhão, mas no lixo. Tem até hoje a doença chamada doença da acumulação. E todos nós temos uma tendência danada de acumular. Mudança mexe não só com as coisas da casa da gente, mas mudança mexe com a cabeça, mexe com o coração das pessoas. O texto lido fala que Jesus foi fazer a sua mudança de Nazaré para Cafarnaum. Nazaré era uma pequena aldeia de cerca de 20 casas que fica a 115 quilômetros de Jerusalém. E ele foi sair dessa cidade, indo para uma cidadezinha, quem sabe um pouquinho maior, chamada Cafarnaum, uma cidadezinha pagã, às margens do Mar da Galileia. A população era de agricultores e pescadores. Lá estava a casa de Pedro, que no século IV foi transformada numa igreja. Mateus, quando se referiu a essa mudança de Jesus, usou um verbo grego muito interessante, kataleipo, que quer dizer deixar tudo para trás, começar tudo de novo. Isso é uma mudança que atinge não só o fato de sair de Nazaré para Cafarnaum, mas atinge uma mudança não só de casa e de cidade, mas uma mudança interior. A mudança sempre mexe com todo o nosso ser. Já pensaram Jesus ajudando Maria a juntar a tralha da cozinha, as roupas, as coisas, né, para colocar no camelo para mudar? Já pensaram Jesus ajudando José, seu pai, a reunir as ferramentas da carpintaria, que ele gostava tanto, pois ele também era carpinteiro, com certeza, aos 30 anos com o seu pai, com certeza já era carpinteiro. Já pararam para pensar em Jesus olhando para a velha casa, olhando para a velha casa, olhando para o terreiro onde ele foi criança, onde ele correu e brincou de esconde-esconde, quem sabe com alguma criança vizinha? Já pensou Jesus olhando para aquela pedra que, quem sabe, tinha lá longe da casa, mas onde ele ia lá, sentava e ficava meditando, conversando com o Pai? As memórias, no entanto, as memórias da infância, para Jesus não podiam ser importantes. Não podiam impedir a mudança que ele tinha que fazer, e era uma mudança integral. Mudança de cidade, mudança de casa e mudança de vida. Era preciso encarar a nova vida e corajosamente começar o seu ministério. Jesus já havia passado pela tentação do deserto e estava consciente de que ele era a luz do mundo e ele precisava brilhar mais longe, brilhar para mais gente, brilhar para o mundo. E desafiar o mundo, e desafiar Cafarnaum ao arrependimento. Condição primeira para participar do reino do céu, que ele estava começando a pregar. Mudar
era o chamado do Pai, do qual Jesus não podia fugir. E que nenhum de nós podemos fugir do chamado de Deus, porque fugir do chamado é também fugir de Deus. O reino de Satanás já havia passado por importantes derrotas. E Jesus precisava estar alerta, porque o diabo podia estar preparando o troco. O encardido não sabe perder. E muitas pessoas também não sabem perder. O diabo acha que não tem que mudar nada. E ninguém precisa mudar nada. Mas Deus sempre nos chama para mudar. Sempre temos alguma coisa a mudar. Para nós também chega a hora de assumir o nosso chamado. Cada um de nós temos uma vocação, um chamado de Deus para uma tarefa na vida, para a nossa vida. E também que muitas vezes se expande para a vida dos outros. Precisamos saber o que vamos fazer na vida. Daí é preciso também remexer as gavetas, a despensa e até os porões da nossa vida para ver o que vai conosco e o que vai ficar. E o que vai para o lixo também. E há coisas inúteis que vão mesmo e devem ir para o lixo. Tanto das nossas coisas materiais, como as emocionais e espirituais, que muitas vezes nós ficamos defendendo, cultivando, e que na mudança ela precisa ir para o lixo. Mudança é também mudança de coração. Uma nova cabeça precisa nascer, uma nova maneira de sentir a vida, uma nova maneira de começar a vida é preciso acontecer em nós. É preciso esquecer velhos hábitos, velhos valores. É preciso deixar para trás tudo que atravanca o nascimento de uma nova pessoa segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus na nossa vida. E jogar tudo fora que pode tirar a alegria do novo coração, da nova vida. Jesus foi para Cafarnaum para mudar a sua vida e também para revolucionar Cafarnaum. Nós também estamos indo para a nossa Cafarnaum. Cada um de nós temos pela frente uma Cafarnaum para a qual nós vamos. A vida é única a vida, e precisamos buscar mudá-la como fez Jesus. Mudando para brilhar noutro lugar, como fez Jesus. Cantamos, brilha Jesus, brilha em mim. Para poder brilhar, para valer, Jesus precisou mudar para Cafarnaum. Nós também precisamos mudar muitas vezes para poder brilhar e brilhar por Jesus e deixar Jesus brilhar em nós. Na vida, cada um vai para a sua Cafarnaum. Quem sabe Campinas é a Cafarnaum de alguns aqui. E tudo que sufoca e tudo que nos mata a conta-gotas, nós precisamos prestar atenção. O encardido gosta de coisas que vão nos matando aos poucos, sem que percebamos que estamos morrendo. Ele procura nos proporcionar uma morte indolor. Quando nós menos esperamos, estamos morrendo. Para isso, ele costuma alvejar, e de preferência os jovens, com tiros silenciosos. Ele usa armas silenciosas.
o cigarro, o álcool, as drogas, a sobrecarga de trabalho, as preocupações sem fim, o cultivo doentio com as intermináveis brigas familiares. O encardido usa um medo também, um medo de tudo, a covardia, a insegurança e a falta de objetivos na vida para paralisar as pessoas, paralisar os jovens, para que ele, ao invés de mudar e de ter uma nova vida corajosamente, ele acabe na calçada, na sarjeta. Eu pergunto para vocês, você já parou para tentar descobrir se tem algo na sua vida que está te matando a conta-gotas? Mudança de vida é também como mudança de casa, não tem diferença. Na casa nova não tem lugar para móveis ralados, panelas amassadas, xícaras lascadas, frigideira sem cabo. E na nossa vida também não tem lugar para essas coisas que já passaram, que já deviam ter passado na nossa vida. Quando a gente vai para uma casa nova, a gente decora a casa, né? E quer que ela seja diferente da casa anterior. Chega a hora que o coração também pede coisas novas, um laço de fita no cabelo, novos brincos nas orelhas, pingente novo no pescoço, sorriso novo no rosto. A alma pede novas canções, novas danças, festas e uma alegria autêntica e verdadeira, alegria que vem de Jesus, que vem do céu. E não as alegrias que nós ficamos buscando desesperadamente, muitas vezes, nesse mundo. As feridas, os cortes, os hematomas da alma devem ser curadas para valer, para não voltarem a doer depois, na nova vida. Se não for assim, a nova Cafarnaum com Jesus não aconteceu ainda e ainda nos incomoda a velha Nazaré, de onde nós saímos ou de onde precisamos sair. Deixe a sua Nazaré e caminhe pela fé para a sua Cafarnaum. Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum corajosamente. E depois que ele deixou Nazaré e foi para Cafarnaum, e chegando em Cafarnaum, ele nunca mais foi o mesmo. E nem Cafarnaum foi a mesma cidade. Estamos em Campinas, né? E eu vou contar uma velha história de Rubem Alves, um campineiro extraordinário. Rubem Alves conta que um certo homem ecologista tinha um amigo e que tinha uma fazenda. E esse ecologista foi visitar o seu amigo na fazenda. Chegando lá, foi conhecer a fazenda toda, interessado nas questões ecológicas e tudo mais. E, de repente, passando por um determinado lugar da fazenda, lá estavam as galinhas comendo no terreiro. O ecologista olhou para aquelas galinhas que comiam no terreiro milho, e ele olhou lá no meio, tinha uma águia. E ele virou para o amigo dono da fazenda e falou assim: mas o que está fazendo uma águia no meio das galinhas comendo milho? E o fazendeiro deu risada e falou para ele: nós encontramos filhotinho, não tínhamos tempo de cuidar, pusemos no galinheiro e ela virou galinha. Ela não é mais águia. Agora ela come milho, faz tudo que as galinhas fazem. O ecologista, assustado, falou: não, ela é águia.
Ela tem espírito de águia. Ela tem alma de águia. Você poderia pegá-la para mim? Foi lá com maior facilidade, captou aquela imensa daquela ave, que com as asas abertas, dá mais de 2 metros algumas delas. E trouxe, entregou para o ecologista, e ele pegou uma escada que estava ali, colocou na parede, subiu em cima da casa e foi lá no telhado da casa, e colocou a águia aqui no braço e falou para ela: águia, águia, você não é galinha, você é águia. Você agora vai voar como águia, porque você é uma águia. E balançou o braço e arremessou a águia no ar. E ela deu uma volta rasante e caiu lá no meio das galinhas e continuou ciscando e comendo milho. O fazendeiro virou para ele e falou assim: eu não te avisei que ela é galinha, não é mais águia. Ele falou assim: eu quero mais uma chance. Amanhã cedo nós vamos pegar a águia e vamos subir lá naquela montanha. Olha a montanha. Vamos subir lá. E lá em cima da montanha nós vamos soltar essa águia para ela voar. E ela vai voar como águia. No outro dia levantaram cedo. Ele falou assim: tem que ser antes do sol nascer. Levantaram bem cedo e foram para lá. E quando estavam chegando no alto da montanha, o sol começou a nascer. O ecologista colocou a águia no braço. Ele falou: é agora. Falou bem no ouvido da águia: águia, olha essa imensidão, olha o sol maravilhoso, olha o céu, olha as montanhas. Águia, você é águia, você é para voar e planar por sobre essas montanhas todas. E, de repente, ele insistiu falando com a águia, e, de repente, ele sacudiu o braço e jogou a águia para cima, e a águia abriu o braço, as asas, e começou a voar. Voar cada vez mais alto, em direção ao sol, até que ela desapareceu atrás dos raios de sol e não dava mais para ver. E ela descobriu que ela era águia, Ah! Toda Cafarnaum foi chamada ao arrependimento, a descobrir que eles podiam pertencer ao reino de Deus, que não era para ficar naquela vida medíocre que tinham ali, mas era possível conhecer o reino, era possível descobrir uma nova vida, era possível se descobrir, cada pessoa se descobrir quem na verdade é e para onde vai. Ali Jesus decolou, curou a sogra de Pedro, o servo do centurião, curou um paralítico, fez dois exorcismos, chamou para o discipulado os discípulos Pedro, Tiago e João. Todos queriam ser águia agora, como Jesus era uma águia também. E aquela cidade pagã vislumbrou o reino dos céus, o imenso reino dos céus, com Jesus. Aos que viviam à sombra da morte, brilhou a luz da vida. Cafarnaum foi iluminada e a vida ali transbordou. E uma nova alegria inundou aquela cidade. E a mudança não dependeu de nenhuma autoridade constituída, mas tão somente de Jesus entrar naquela cidade. Quer uma nova vida? Vença os seus medos de mudança. Cataleipó, deixa para trás a velha Nazaré. Cataleipó, o chamado de Deus para mudar é um chamado radical. Deus não chama a gente para mudar mais ou menos. Ou você muda, ou você não muda. Não existe meia gravidez. Não existe fulana está meio grávida. Não existe meia mudança. Nós precisamos ter coragem de mudar para valer. É imperioso
que deixemos a velha Nazaré e decolemos para a nossa Cafarnaum. A escritora Cunie Boom, que enfrentou o campus de concentração de Auschwitz, escreveu: numa mudança pode acontecer o pior, mas o melhor vem para permanecer. Mas o melhor vem para permanecer. Todos nós precisamos saber que o melhor na nossa vida está por vir, mas nós não temos coragem de mudar para acessar o melhor que Deus tem para nós. Por certo, gente, não foi fácil para Jesus deixar Nazaré, encarar Cafarnaum, uma cidade pagã. Quem realmente deseja mudar não pode pensar no que vai perder, mas quem realmente deseja mudar tem que mudar pensando no que vai ganhar, no que tem a ganhar, e não pensar no que vai perder, no que vai ficar para trás. O apego às coisas, às pessoas, são empecilhos que o diabo interpõe contra as nossas mudanças de vida. Quer mesmo mudar? Então pegue a sua mala, mas uma mala pequena, que você consiga carregá-la sozinho, consiga carregá-la sozinha. Não pense em dar satisfação para outras pessoas. Obedeça a voz de Deus que te chama para Cafarnaum. Cidade difícil, mas Jesus lá está te esperando. A vida é o seu maior patrimônio. Mas cabe a você dar a ela o melhor destino. Cabe a você dar a ela o menor destino. Até como você quer morrer. Jesus foi radical com os que queriam segui-lo. E quando alguém queria segui-lo para cumprir uma missão, seja para a sua vida, ou seja, cumprir uma missão ajudando os outros, ele dizia: ao saírem não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus está dizendo para você sair leve. Para você sair leve, solto. E penso eu, de fininho, driblando os palpiteiros de plantão. O diabo, esse encardido, ele pode usar os amigos, os parentes, para impedir uma grande mudança na sua vida, e que é necessária, e que, quem sabe, a sua mudança de vida vai mudar a vida deles, dos amigos e dos parentes. E por isso o diabo trabalha para que não haja mudança na sua vida, nem na minha. Pergunto de novo: quer mesmo uma grande mudança? Chame Jesus para dentro da sua vida. Ele quer entrar nela como entrou em Cafarnaum, fazendo milagres. Uma verdadeira revolução ele quer fazer na nossa vida. Ele vai ajudá-lo na mudança, ajudá-lo a não perder o rumo, a não perder a caminhada, ajudá-lo a ter a alegria e o privilégio de construir uma nova vida, porque aquela vida, até aquele momento, não satisfaz mais. E depois que as mudanças acontecerem na sua vida, você vai aprender a viver com grandeza de coração. Grandeza de coração. Para compreender a vida e compreender as outras pessoas. Toda vez que eu falo sobre grandeza de coração, eu me lembro de uma pequena história que me contou um amigo, e eu carrego essa história comigo.
Conta-se que um certo pai tinha uma filhinha de 5, 6 anos, e um dia ele saiu e foi passear no parque com a menina. E foi para o parque. Quando chegou lá no parque, de repente a menininha olhou e falou: pai, olha lá, pai, o homem do algodão doce. Eu quero algodão doce. O pai virou para a filha e falou: filha, algodão doce faz mal, dá dor de dente, estraga seus dentinhos. Pode produzir uma doença chamada diabetes. Não coma algodão doce, nós não vamos comer algodão doce, não, filho. E prosseguiu. E, de repente, o pai viu o pipoqueiro. Falou: filho, vamos comer pipoca, filha? E chegou lá perto do pipoqueiro, a filha falou: eu não quero pipoca, eu quero algodão doce. E assim o pai tentou 3, 4 lugares que tinha coisas para comer com aquela filha durante o passeio, mas nada. Quando estavam voltando, a menina já vinha curiosa para achar o homem do algodão doce, que era perto do portão. E, de repente, ela viu de novo: pai, olha o homem do algodão doce. Eu não quero ir embora sem comer algodão doce. O pai acabou cedendo, como sempre. Foi lá com a filha e chegou lá, o homem do algodão doce era uma simpatia, recebeu a menina com alegria e falou para ela: olha, eu tenho 3 tamanhos de algodão doce, tem esse grande, tem o médio e tem o pequeno, você pode escolher. A menininha olhava, sim, de repente ela falou: pai, eu quero o grande. Aí o pai desabou: ô filha, mas é muito grande, você é tão pequenininha, vai querer um algodão doce tão grande, minha filha? E a filhinha virou-se para o pai e disse: pai, você não sabe como eu sou grande por dentro. Quando a gente muda, a gente encontra a grandeza por dentro. É preciso buscar essa grandeza. E não é fácil. É muito difícil. Muitas vezes dói. Mas nós precisamos buscar grandeza interior para a glória de Deus e para o bem das nossas vidas. Que Deus nos abençoe mais uma vez nesta manhã. Nós temos a oração. Você quer conduzir? Quer que alguém leia? Podemos ler todos juntos. Lá, antes faça essa mudança grande interna. Hoje estamos falando com o Deus que disse para Abraão: sai da tua terra e do meio dos seus parentes, em mudança para uma terra que lhe mostrarei. Depois tirou o seu povo do Egito e o levou de mudança para Canaã, a terra que manava leite e mel. E no tempo próprio levou Jesus a mudar-se de Nazaré para Cafarnaum, onde começou o seu ministério salvífico. Que hoje esse Deus das mudanças nos alcance, nos desacomode e nos ajude a mudar, a sermos mutantes até alcançarmos os seus propósitos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.